Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeiras. Inicialmente, vamos verificar a qualidade da conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS. Boa tarde a todos, aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz. Ok. ONS Brasília. Boa tarde a todos, aqui pelo ONS Brasília, Raquel. Quando você falar, você fala um pouco mais forte, tá? Porque o microfone ficou baixo, tá? É só isso. Mas tranquilo, deu para ouvir, tá? Certo. Bom, temos então o Semadem. Boa tarde a todos, boa tarde Joaquim, Marcelo Celucci, meteorologista. Ok, obrigado. Giral. Boa tarde. Boa tarde, Joaquim, Camila Souto e Pedro Neto, aqui pela Hidrologia de Giral. Ok, obrigado. Santo Antônio Energia. Boa tarde a todos, Argelino e Igor da operação e Caio da área de sustentabilidade. Ok, obrigado. CPRM Porto Velho. Boa tarde a todos, Hércules da CPRM de Porto Velho. Ok, obrigado. Rondônia, Defesa Civil. Secretaria, né? Sedan, Fábio, Secretaria de... Sedan, Secretaria. Ok, obrigado. Nós temos também a Defesa Civil, Major Sanches, mas que eu acho que não está na sala agora. Vamos lá, o Acre. Civil Estadual e James da SEMA, Recursos Hídricos. Ok, obrigado. E Sensipan, os colegas que estão na Sensipan. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. A Marcelo Gama, pelo Sensipan. Ricardo, Defesa Civil Municipal. Boa tarde a todos, Gilberto Maciel, da SC Navegação. Boa tarde a todos, Antônio Carlos, da Secretaria de Trânsito de Porto Velho. Boa tarde, Paulo Leal, da Raizen. Boa tarde, Pedro Marini, Hermasa. Boa tarde, Osmar Cargil. Também temos aí a Clarice. Clarice, se você quiser só dar o alô. Oi, boa tarde, Clarice da Cargil. Ok, Clarice, obrigado, viu? Bom, nada. Eu chamei todos, né? Então, tem alguém que eu não chamei? Não, né? Ok. Então, vamos então para as pessoas que estão aqui. Começando da Ministério da Infraestrutura. Boa tarde a todos. Lívia, Ministério da Infraestrutura. Boa tarde a todos. Alexandre Moura, gerente de fiscalização da ANTAC. Boa tarde, Luiz Fernando, IBAMA. Boa tarde, Francisco Wellington, REPAC, Governo do Acre. Vinícius Roman, ANA. Boa tarde a todos, Leonardo de Almeida, ANA. Melquisedeque, da fiscalização da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Adriane Pastore, Casa Civil. Edmilson, ANA. Fernando Gifone, Ministério de Minas e Energia. Vamos começar então nossa reunião, como sempre fazemos, com a apresentação das condições meteorológicas que aconteceram e a certa sinalização futura por parte do Semadem. Então, Marcelo. Obrigado, Joaquim. Vamos na primeira figura, a chuva observada da última semana. Aqui temos um aspecto importante, lembrando que a previsão da semana passada era de chuva mais ou menos em torno da média, mas vemos que a chuva foi generalizada na semana passada, né? Estamos falando do dia 3 ao dia 9 de abril, e com volumes aí expressivos na parte oeste especialmente. Então,
indo para a figura da direita, né, em termos de anomalia, tudo bem que a anomalia é relação com a MLT do mês. A MLT de abril é mais baixa do que a MLT de março, de fevereiro, enfim. Mas mesmo assim, dá para ver que choveu de uma forma geral acima da média. Então, choveu mais do que de alguma forma estava previsto na semana passada. Vamos ver mais detalhes um pouco mais para frente. Bom, a próxima figura não mudou muito. Temos a comparação de 2019 com 2014. Aqui já comentamos bastante, né? A distribuição é relativamente parecida. Nos 2 anos choveu acima da média, mas especialmente na parte oeste da bacia, a chuva foi muito mais volumosa no ano de 2014, também na parte norte. Bom, a próxima, que é a situação meteorológica, é interessante essa figura, porque, vejam, acho que não precisa ser meteorologista para conseguir identificar uma área frontal, uma frente fria aí na costa do Espírito Santo, aproximadamente. Essa frente fria foi a que provocou o desastre do Rio de Janeiro 2 dias atrás, e ela está agora continuando mais para o norte, e em dissipação. Mas o interessante é que por trás dessa frente fria, né, ao sul da frente fria, existe uma grande área sem nebulosidade, ou seja, é uma frente um pouco mais intensa, uma frente mais de época de transição, que está varrendo a umidade e dificultando a precipitação por trás. E essa frente fria já passou pela bacia do Madeira, né? Vejam que, fazendo uma projeção em direção à Amazônia, né, a bacia do Madeira fica mais para o sul. E vejam que hoje, essa foto é de pouco tempo atrás, basicamente meio-dia, não tem nebulosidade sobre a bacia do Madeira. Então, hoje deve ser um dia com muito pouca chuva ou talvez sem chuva. Então, esse é um sinal bastante claro, né, desse processo de transição que já se iniciou um par de semanas atrás, e já comentamos, mas que está aparentemente se acelerando um pouco. Vamos ver pela previsão na próxima figura que isso não significa que não vai chover, né? De fato, nos próximos 7 dias tem previsão de chuva, alguma previsão de chuva na bacia do Madeira. Isso porque aquela área que hoje está sem nebulosidade vai começar a receber de novo um pouco da umidade da Amazônia, e uma área onde ainda faz calor. Então, certamente teremos ainda algumas pancadas de chuva. Mas está muito claro que os maiores volumes estão ao norte da bacia do Madeira, e que os volumes também são bem menores em comparação com semanas anteriores. O detalhe está na próxima figura, como sempre. Temos na parte da esquerda o total acumulado para a primeira semana, na parte de cima, e o total acumulado para 2 semanas na parte de baixo à esquerda. E talvez mais interessante em termos de comparação é a figura da direita, né, que tem o acumulado. Então, o modelo GFS está indicando para 15 dias 78 milímetros, na faixa de 50 milímetros para 10 dias, 78. É um volume ainda importante, mas é bem inferior ao que nós estávamos observando nas últimas semanas. Semana passada foi 100, choveu mais de 100 de fato, um pouco acima de 100. Nós tínhamos volumes de 130 até 150 nas semanas anteriores, pensando num período de 15 dias. Então isso representa quase metade do que nós tínhamos na previsão na plena estação chuvosa. Então, em resumo, ainda tem volumes, digamos, não desprezíveis, né? Não é nada desprezível, 78 milímetros, embora bem inferiores ao que estavam sendo previstos nas semanas anteriores. A próxima figura é a avaliação da previsão da última semana. A linha preta é o que choveu, né? Observado, a linha vermelha foi o que foi previsto, Então, o modelo tinha previsto 80 milímetros para uma semana, e choveu 90 milímetros, né? Ou seja, 10 milímetros a mais numa bacia tão grande quanto Madeira faz uma diferença grande, especialmente porque em algum momento, vejam aí no número 62, 5 dias, né? Previsão de 5 dias, nesse momento o modelo estava indicando previsão de 62 e tinha chovido 90, então digamos, houve uma certa
compensação de erros nos últimos dias, porque o modelo tinha previsto um aumento da chuva e, na verdade, na observação, essa chuva ficou mais estagnada. Esse estagnamento da chuva, inclusive, dos últimos dias, já é uma resposta a essa frente fria que eu mencionei. Bom, a próxima figura nós temos a anomalia de chuva, ou seja, a comparação com a MLT das duas próximas semanas. A próxima semana, está na esquerda, os próximos dias, é a mesma previsão que nós acabamos de discutir, só que em termos de anomalia. Vejam que prevalece de alguma forma a cor branca ou cor amarela, ou seja, já numa época de chuva menor, MLT menor, a previsão de chover de normal para baixo dessa MLT. E para a segunda semana, diria que a previsão é mais ou menos normalidade. Então, 2 semanas com chuva de normal para baixo do normal, num momento onde o normal já é chover um pouco menos. Bom, o Márcio está numa outra reunião, vou tentar mostrar o material dele, peço desculpas, todo mundo sabe que não sou hidrólogo, mas podemos pular a próxima figura, que é apenas o mapa da bacia. A próxima é a avaliação da previsão feita dias atrás, essa é no ponto ajustante do Rio Beni, e o comentário aqui que o Márcio me passou é que há uma ondulação, né, uma onda prevista pelo modelo que não aconteceu da forma que foi prevista. Vejam que o modelo estava na curva preta, estou falando, prevendo uma certa redução da vazão que não ocorreu, e ele me falou que isso se deve muito provavelmente a um erro de inicialização do modelo, e que pode estar presente também na previsão que eu vou mostrar daqui a pouco. A próxima é sobre Porto Velho. Aí a previsão foi muito boa, diria, pelo menos em termos da evolução temporal da vazão. Aqui a previsão foi boa. E então agora na próxima figura começamos com a parte das previsões. Primeiro a previsão de chuva. Esta previsão é do modelo do Centro Europeu, que é o que utiliza este modelo hidrológico. Veja que também o modelo do Centro Europeu é interessante também porque temos 2 modelos meteorológicos também para comparar. Ele vai junto com outro modelo GFS no sentido de estar colocando um mínimo de chuva. Vejam que a área azul mais escura, que está dentro da Bolívia, está em baixa escala, corresponde a volumes menores. Então, os maiores volumes estão lá em cima, no norte da Amazônia, região dos Solimões, etc., região do Amazonas, mas aqui na região da Bolívia existe um mínimo relativo de chuva. Ou seja, os 2 modelos estão concordando numa diminuição, pelo menos qualitativamente importante, das chuvas previstas para as 2 próximas semanas. E então, em função disso, nós temos a próxima figura, que é agora sim a previsão de vazão do modelo GLOFAS para Guajará-Mirim, que está indicando uma descida, né? Que essa descida, no primeiro momento, pode estar, então, superestimada. Talvez essa descida não seja tão acentuada por conta do erro que o Márcio detectou, mas que, de uma forma geral, está mostrando, primeiro, uma pequena oscilação, com até possibilidade, diria estagnamento, né? Não é aumento, e depois uma descida mais pronunciada da cota do rio, já mais para depois do dia 25 de abril aproximadamente. Existe em todas as previsões, vamos ver, um repique ou pelo menos uma onda lá por volta do dia 18, 19 até 22. Então, na próxima figura, isso fica até mais acentuado na Cachoeira Esperança, na Bolívia, no Rio Madre de Deus. Há um aumento, né, aí do volume aí por volta do dia 17, 18, e depois uma queda bastante já pronunciada, porque o modelo do Centro Europeu, já mais para períodos mais longos, de 30 dias, está indicando uma queda bem acentuada da precipitação. A próxima figura é para a jusante do Rio Beni, tem de novo esse provável repique, que eu estou atribuindo aí, falo como meteorologista, a chuva relativamente importante, né, da semana passada, até um pouco acima do previsto, né? Então isso pode estar gerando esse repique no Rio. E a última figura é a previsão para o Porto Velho, também mostra esse provável repique, talvez
não sei, de novo falando como meteorologista, acentuado demais, me parece, mas sempre abaixo da cota de transbordamento. Todos os membros da previsão, absolutamente todos os membros da previsão, estão indicando que não será atingida a cota de transbordamento, e depois desse repique, sim, talvez como resposta a essa redução de chuva já prevista para os próximos 15 dias, uma redução muito mais acentuada, inclusive lá no início de maio, passando abaixo da cota de atenção. Então esse é o material. Bom, da melhor forma que eu consigo apresentar, fico à disposição se tiver perguntas. Ok, então não, dá para perceber e de alguma maneira as apresentações que vão se seguir, principalmente da CPRM, vai mostrar uma certa tendência também de subida nos próximos dias. Então, eu vou pedir ao CPRM que faça a apresentação do boletim dela e depois eu abro a discussão das duas apresentações. CPRM. Peço que desça para o gráfico de Porto Velho. Bem, como o Joaquim já adiantou, a gente tem, como sempre, essa previsão de no máximo 3 dias, né? E a previsão aqui, o nível do Rio Madeira, ele deu uma leve subida, sem atingir a cota de inundação novamente, ficando naquele patamar de 16,75. Por gentileza, pode descer o arquivo. Bem, a gente tem uma tendência de subida na estação de Abunã. Isso também em resposta ao que está sendo já registrado na estação de Jusante do Rio Beni. E mais abaixo a gente tem Guajará-Mirim, uma tendência de estabilidade. Na minha previsão, essa tendência de estabilidade iria se manter para a próxima semana e depois ele iria ter uma leve tendência de queda, só que tem essas chuvas aí previstas esse leve repiquete previsto pelo CIMADEM, se não me engano, para Guajará-Mirim também, e talvez dê uma pequena alterada nesse cenário de estabilidade e queda. Basicamente é isso. Ok, mas nada que leve a voltar a um estado de atenção maior, né? É isso, a conclusão de vocês em Porto Velho, que eu estou falando. Espera-se que não. Ok, não, porque isso vai ser importante na sequência para a gente fixar a próxima reunião ou não na próxima semana, né? Que nós tínhamos, de alguma maneira, falado em pular a próxima semana, né? Mas vamos ver, na sequência a gente depois volta a esse assunto. Eu abro, então, a consideração de todos, essa primeira parte da reunião, que é sobre as condições meteorológicas e níveis de rio. Eu não sei se, Sensipan, alguém gostaria de comentar alguma coisa. A avaliação de vocês também é de uma leve subida, mas depois uma tendência maior de queda, né? Isso, Joaquim. Achei que está de acordo com esse prognóstico, né? Então, aqui não tem nada a acrescentar. Ok. Então, podemos então entrar na apresentação propriamente dita do ONS, que vai mostrar como os agentes e o Operador Nacional do Sistema Elétrico estão vendo a situação hoje. Paulo? Mais uma vez, boa tarde a todos. Então, eu vou fazer a apresentação da operação das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, Geral Santo Antônio, com os dados verificados até o dia de ontem, dia 9 de abril de 2019. Próximo slide, por favor. Realmente, a gente pode observar praticamente uma repetição, né, do que a gente tinha avaliado na semana passada. A gente teve, no iniciozinho de março, ali, o pico das vazões, atingindo ali com uma fluência de geral algo em torno de 42 mil metros por segundo, e a partir da segunda quinzena de março as vazões estão bem estáveis ali em torno de 39 mil, 39.800. Então é algo que a gente observou nos últimos 7 dias,
e daqui a pouco a gente vai ver o prognóstico das previsões para os próximos 4 dias. Em relação à operação do nível do reservatório de Jirau, em função daquele pequeno aumento que a gente observou semana passada, o rebaixamento para a cota 88,90, e até então a gente continua operando dentro dessa cota para manter a folga na estaca lá da BR, que eu vou mostrar o detalhe daqui a pouco. Próximo slide, por favor. Em relação a Santo Antônio, também uma característica bem próxima, né? A gente observou, depois da reunião da semana passada, uma pequena oscilação a mais, né, para cima da vazão afluente a Santo Antônio, e observamos um pouquinho mais recentemente uma pequena recessão, né? A gente atingiu lá também no início de março o pico de vazão de 45 mil metros por segundo, e agora ela está oscilando ali em torno de 42 mil, 41 mil metros cúbicos por segundo. Em função da folga estar estável, né, na BR, a montanha de Santo Antônio, o reservatório continua operando na cota 70,50. Próximo slide, por favor. Bom, esse é aquele posicionamento, né, que a gente tem em relação aos últimos anos do histórico, né, da vazão afluente em geral, e a comparação principalmente aí com a curva de 2014. Então, a gente observa ali realmente uma estabilidade, né, algo que nesses anos recentes a gente não tem observado, né, ou a gente observa um repique, ou uma recessão nas vazões, como a gente observou em 2018, né, a partir desse ponto a gente já teve uma recessão mais intensa. Em 2015, nessa época já havia uma recessão razoável, depois houve um repique no final do mês, mas vazão é assim, né? Cada ano ela tem um curso diferente do outro. Mas o sinal que a gente tem, em função do prognóstico, né, de chuvas dentro da média e as próximas semanas, cuja média é relativamente bem baixa em relação às semanas anteriores, principalmente do mês de fevereiro e março, a tendência que a gente pode observar ao longo aí dos próximos 10, 15 dias é um início de recessão mais intensa das vazões no Rio Madeira. Próximo slide, por favor. A chuva observada nas últimas 24 horas, né, praticamente nenhuma. Próximo slide, por favor. E nos próximos dias, né, quando a gente pode observar, até comentado pelo Selma, a gente observou um núcleo de precipitação um pouco mais intenso ali no noroeste da bacia, né, que vai ser um reflexo do que a gente vou mostrar daqui a pouco em relação aos postos. Próximo slide, por favor. Aqui já são as informações que compõem o informe diário. Esse é o esquema, né, dos pontos de monitoramento a montante, tanto dos rios, né, afluentes, adjuntos do Rio Bênio, Amaro Maiú, Príncipe da Beira, e os pontos de monitoramento a montante dos reservatórios. Mais abaixo a gente vai detalhar na tabela os valores observados. Próximo slide, por favor. Bom, em relação à observação dos postos, né, no último dia, a gente sempre observa essa alternância, né, em relação ao que a gente tinha visto na semana passada, onde foi uma vazão um pouco a menos, né, nas jusante do Rio Beni e um pouco a mais ali no Amaro Maiú. Em função daquela chuva que a gente observou nos últimos 7 dias, foi exatamente ao contrário, né? A gente observou uma vazão a menor, né, 1.900 metros cúbicos no último dia ali no Amaro Maiú, e somando ali as outras incrementais um pouco a mais, né? Então, na tabela de baixo, a gente observa aí na previsão de afluentes para a jusante do Rio Beni, o observado ontem de 37.402, uma pequena oscilação nos próximos 2 dias, aí, conforme comentado pelo CPRM, uma pequena oscilação acima, né, pequena subida da vazão, algo muito, muito pequeno, né, em relação ao porte de vazão que a gente está observando, e a partir do dia 12, o início de recessão, uma pequena recessão. O mesmo ali para Santo Antônio, né, a gente observa um pequeno aumento ao longo dos próximos dias. Em relação às folgas na BR, na estaca 1295, a gente observou ali uma folga ontem de 87 centímetros, e estabilidade, uma pequena redução em função desse aumento dos próximos 2 dias, para o dia 10, 11 e 12, depois essa folga voltaria a aumentar
a partir do dia 13. E da mesma maneira, ali no Jaci Vila, na BR-364, Montanha de Santo Antônio, a gente observa ali 90 centímetros, uma pequena redução ao longo dos próximos dias, em função do aumento da vazão afluente a Santo Antônio, mas bem distante do valor considerado como alerta aí nos pontos de monitoramento. E para os dois reservatórios, a operação do nível para os próximos dias estável. Giral na cota 88,90 e Santo Antônio na cota 70,50. Próximo slide, por favor. Aí nada mais é do que a representação gráfica desses valores que eu comentei na tabela, né? José do Rio Beni, um pequeno aumento aí para os próximos 2 dias, depois a tendência de recessão. No gráfico abaixo, operações de geral, cota constante e a mesma característica nas vazões afluentes. Próximo slide, por favor. Em relação a Santo Antônio, no gráfico de cima, a pequena extensão das vazões afluentes e a operação do reservatório na cota 70,5. É isso que eu tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição para os mesmos. Ok. Então vou pedir perguntar a Giral se tem alguma coisa adicional que gostaria de comentar nesse momento sobre a operação do sistema. Não, Joaquim, nada a acrescentar, não. Nossa visão é essa aí que o Paulo passou. As vazões do jusante Rio Beni, elas subiram um pouquinho desde o dia 7, né? Estão numa leve subida. A gente fala subida, descida aqui, mas na verdade está tudo muito estável, né? Uma faixa aí pequena que a gente está falando. Então, mas ela vem de uma subidazinha desde o dia 7, que a gente imagina que vai chegar ao máximo aí amanhã, depois de amanhã, vai estar já estável e volta a dar uma leve queda, tá? Essa é a nossa expectativa. E de manter, como foi colocado, estável a operação na 88,90, não é isso? Perfeito, é isso. Bom, Santo Antônio, alguma coisa a acrescentar aí das apresentações que foram feitas aí? Joaquim, nós estamos bem aderentes também com as informações que o Paulo Diniz acabou de colocar aí, né? Nós teremos nos próximos dias uma leve elevação das vazões, nada preocupante, né? Que vem nos preocupar, mas manteremos os níveis que estamos praticando agora, os reservatórios 70 a 50, e aguardando que chegando essa água aí, que depois vem a recessão. Ok. Nesse período, teve algum evento de queda de transmissão que vocês... Nada. Joaquim, no domingo agora, houve o retorno à operação do polo número 1 aqui da subestação. Esse retorno em operação desse polo, ele provocou uma redução de geração nas usinas do complexo, que isso veio a provocar uma leve oscilação de jusante, tá? Mas nada significativo também. Mas foi em função de atendimento ao sistema, em função do retorno do polo de 600 VTC. Na verdade, é uma redução ou um aumento? Um aumento da geração, não? Não, houve uma redução de geração. Sim. Para que o polo retornasse. Ah, sim. Antes do polo, sim, claro. E depois um aumento, né? Para testar. Isso, aí retornou-se a operação normal. Estava antes. Ok. Não, é tranquilo. É porque eu tinha a informação que o polo tinha voltado, então deve ter tido algum aumento de geração para os últimos dias, né? É isso. Eu pergunto à Defesa Civil ou a SEMAR lá de Rondônia, e quer algum comentário agora nessa parte? Alguma coisa a relatar sobre algum evento que aconteceu, alguma dúvida? Não, está tranquilo. A gente está acompanhando, Joaquim. A nossa única preocupação no momento é que o rio Mamoré em si, na verdade, em Guajará-Mirim, ele, diferente de todos os demais, ele continua ainda
ainda mesmo que de forma lenta, né, essa subida ininterrupta, né? E eu ainda não consigo visualizar ainda nas previsões algo especificamente ali que nos possa tranquilizar ou falar algo a respeito especificamente da situação em Guajará-Mirim, entendeu? Ok. Que você nota que, vamos dizer, os modelos, de alguma maneira, ele tende a mostrar menos água no Guajará-Mirim do que acontece na prática, né? É isso que você está dizendo também, né? É porque os estudos acabam sempre focando ali o Beni, o Madre de Deus, né? Já que a água que vem do Mamoré, ela é o percentual menor, né, de composição aqui para Porto Velho, mas em Guajará o rio continua subindo sem parar, ainda que no comportamento natural dele, que é subir muito lentamente, mas é uma reta sem parar subindo, entendeu? Se há alguma coisa, alguma previsão específica, se é possível ver alguma previsão específica talvez para a próxima semana, aliás, só no dia 24, né, que ficou a reunião, ou enviar por e-mail depois. Ok, isso aí a gente vai pedir então a CPRM que desse uma atenção especial, já que o problema ficou mais, vamos dizer, localizado nessa parte. Se a CPRM ou o CECIPAM pudesse ajudar a Defesa Civil aí, seria interessante. Hércules. Em Guajará-Mirim, a gente já pode perceber uma certa tendência de estabilidade em relação ao que estava ocorrendo. Se você analisar o gráfico, ele já está tendendo para a estabilidade. Se ele for seguir o ciclo normal, depois dessa estabilidade, em no máximo 3 semanas, a gente teria Guajará-Mirim saindo da cota de inundação. Porém, o que me preocupa é esse leve repiquete que foi falado pelo CEMADEM, que talvez dure um pouquinho mais do que 3 semanas. Mas se tudo ocorrer como é o comportamento normal do rio, em 3 semanas, Guajará-Mirim vai estar saindo da cota de inundação, no máximo. Ok, então, Major, essa é a opinião da CPRM. Eu acredito que vocês tenham um contato mais próximo com a CPRM aí, local, né? E pode, talvez, ficar aprimorando aí o diálogo entre vocês, né? Acre, alguma consideração adicional? Não, o nosso interesse maior era saber sobre o comportamento do rio que afeta a BR, mas dentro dos gráficos, das tabelas, isso já foi esclarecido de forma satisfatória. Dá uma certa tranquilidade a vocês enquanto a continuidade do tráfego, né? Isso. Okay. Eu também estou referendo aqui com a adendo do colega, tá? Tá tudo ok. Obrigado, então. Alguém daqui da sala tem alguma consideração adicional que gostaria de perguntar? O IBAMA. Eu queria perguntar, mais um esclarecimento, acho que é para o Marcelo do CEMADEM, né? A respeito da legenda de uns gráficos que tem lá, só para entender um pouco. Se seria possível projetar aí a apresentação do CEMADEM? Tem uma legenda lá que eu já li várias vezes e fico em dúvida. Mais para o final. Isso aí, essa anterior. Lá tem na legenda o observado, né, que é uma linha preta com a bolinha. Eu olho no gráfico e vejo a azul também. Tem algumas delas que às vezes fica confuso, não sei porquê, na minha cabeça. Eu não sou muito da área, né? Essa parte é a parte mais do Márcio, né? Mas acho que consigo explicar. Obrigado, Joaquim. É uma avaliação da previsão feita dias atrás. Essa previsão foi feita no dia 3 de abril, né? Para os próximos dias. Então, a curva parte no dia 3 de abril. A curva preta é a vazão que foi prevista naquele dia 3 de abril até o dia 9, que nós estamos hoje. A curva preta foi observada. E a curva azul foi o que foi previsto. Então, a ideia é comparar a curva preta com a curva azul para saber se o modelo acertou ou não. No caso de Porto Velho, que estamos vendo na figura, foi uma previsão boa, né? Há uma pequena superestimativa da vazão, né? O modelo estava indicando um valor um pouco acima, mas ele acompanhou bem a evolução temporal.
Então, isso é basicamente isso, comparar o que foi previsto, que é o conjunto de linhas azuis, com a linha preta que foi finalmente observado. Não sei se deu para entender. Ok, é que tem alguns gráficos às vezes que só fica só a linha preta ou só a linha azul, isso que não sei se daria para passar um pouco mais à frente, um pouco atrás. Aí, mais para frente, o gráfico que tem apenas... Esse aí, ó, esse caso aí. Então, aqui diz previsão. Então, veja que esse gráfico está partindo do dia de hoje, só tem linhas azuis, portanto, é só previsão. Há várias linhas, né? Algumas no início estão muito juntas, depois se elas separam, porque o modelo meteorológico, ele faz 50 previsões paralelas, mudando ligeiramente a condição inicial. Isso porque em meteorologia, se você muda muito pouco a condição inicial, você pode ter uma mudança muito grande nas precipitações. Então, é uma forma de avaliar a confiabilidade a priori da previsão meteorológica. E o modelo hidrológico, né, como ele vai sendo inicializado com cada uma dessas previsões meteorológicas, vai respondendo, né? Então, por exemplo, a previsão que deu mais chuva são aquela parte superior das linhas em azul, está dando mais vazão. As previsões que davam menos chuva estão representadas por as linhas mais embaixo, ou seja, menos chuva, também o modelo hidrológico reagia prevendo menos vazão. E a curva azul mais grossa é a média de todas as previsões. Em tese, como os erros às vezes podem ser por superestimativa e outras vezes por subestimativa, em tese a média tem maior chance de acertar, por isso que é a linha mais destacada. Mas basicamente as linhas que estão simplesmente em azul é apenas previsão, e a que tem a linha preta e azul é uma avaliação das previsões feitas dias atrás. Eu vou botar só um, que eu tenho uma dúvida, mas eu não vou tirar com você, que seria maldade. Que eu iria esperar o máximo. Bota o Porto Velho aí, só para... Porto Velho. Esse aqui de Porto Velho. Isso. Da avaliação, eu fico na dúvida se o de partida, que a avaliação eu estou entendendo que também está aqui, vamos dizer assim, a previsão que ele fez, ele partiu do realmente verificado, né? Que é isso que é a minha dúvida. Se ele partiu para Porto Velho, ele partiu exatamente do pontinho onde parou no preto da linha K, para saber se foi no dia 10. Mas eu acredito que ele deve ter feito isso para ter partido do dia 10. Ele partiu, essa previsão parte do dia 3, entendo, está escrito ali em cima, né? GLOFAS RAN 2019-4/3, então essa é a previsão feita com a rodada, com a condição inicial do dia 3 de abril, cada pontinho é um dia, né? Então ela deve ir até o dia 9 ou 10 de abril, talvez seja hoje de manhã. Então, o preto é a vazão observada, não sei dizer de onde que pega, se da CPRM, da ANA, não sei. Então, o valor que foi observado e a previsão que tem para cada dia desses, mas com a rodada iniciada no dia 3 de abril. Mas minha pergunta é que ele só, pelo que eu estou entendendo, ele só roda uma vez por semana, não é isso? Não, acho que ele consegue rodar diariamente. É porque, estou dizendo que quando você faz roda diariamente, você, no dia seguinte, o seu acerto é muito grande ainda, está entendendo? Então, na verdade, essa você consegue para os próximos 7 dias, ou 5 dias para frente, tá certo? Uma melhor avaliação, se você todo dia roda e incorpora a vazão verificada real. Então você vai melhorando dia a dia, que então você sempre os 4 ou 5 primeiros dias do modelo são muito bons, vamos dizer, porque você já está partindo. Mas por isso que eu estou imaginando, você está me dizendo que ele roda todo dia, mas eu acho que ele só roda uma vez por semana, tá? Mas era uma pergunta. Rodada, eu acho que tenho certeza. Essa rodada, nós estamos hoje dia 10, a rodada anterior foi no dia 3. Então, ele está mostrando
a rodada que foi iniciada no dia 3 para frente, certo? Então, estamos vendo a evolução dos próximos 7 dias previstos a partir do dia 3, né? E está comparando com o que foi mas está observado. vendo que a próxima que ele bota é o dia 10? Tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode rodar todo dia, mas ele espera, ele perde qualidade, vamos dizer, ele poderia, para os próximos 3 ou 4 dias, ele sempre está com uma qualidade boa se ele todo dia rodasse. Pronto, é isso que eu quero dizer. Sim. Não, mas aqui é realmente a verificação da rodada feita uma semana atrás para 30 dias de prazo. E está só eu entendi, eu estou dizendo só o seguinte, que para nós aqui está suficiente, mas talvez para a Defesa Civil, que precisa de uma avaliação para os próximos 3, 4 dias com mais segurança, então o normal é que você rode todo dia, como a CPRM faz, né? Correto, como fazemos em meteorologia também, correto. Isso. E não fica lá parado no dia 3, tá entendendo? Com certeza. Você fica melhor para os próximos dias. Então, a da CPRM ela é mais aderente ao que vai acontecer nos próximos 3 ou 4 dias, porque ele sempre está olhando somente 3 a 4 dias para frente com a informação mais atualizada possível do dia, né? Bom, é só isso, só para entender que para a nossa... o sentido da nossa reunião ele vê mais longe, mas a da CPRM vê mais no curto prazo com mais qualidade. O quadro anterior? Esse. Ali nós estamos vendo a tendência da linha preta ir por cima. A de cima atravessa a linha de inundação lá na frente. Isso aí sim é para a gente ficar preocupado. Não, só teve vamos dizer, o que ele diz normalmente com isso é tipo assim, se você tem, eu não sei quantos tinha, mas tem uns 30 aí. São 50. 50, dos 50 você tem uma chance em 50 de ter uma subida, quer dizer, estatisticamente, claro, tá dentro de uma coisa de você ainda poder subir nesse barco. Mas olha a linha subir no avião não subia não, mas no barco eu subia. Olha a linha preta, ela está mantendo a parte de cima, entende? Ela não está seguindo as curvas azuis lá no meio azul lá. Ela está indo por cima. Mas é isso que eu falo para o senhor. Mas quando você faz a avaliação do dia 10, ele se autocorrige. Olha o dia 10 aí. Está vendo? O dia 10 ele corrige e já nenhum membro passa. Está entendendo? Não passa. Por isso que você tem que fazer a rodada todo dia para ir corrigindo essas coisas. Perfeito. Então você já vê que não tem nenhuma linha azul aí que cruze. Já não tem mais. Você já pode subir nesse barco. Aí já dá para subir no avião também. Bom, ou atravessar aquela BR, né? Bom, então, alguém tem mais alguma consideração a fazer? Dessa parte inicial de previsões, de simulações. Temos uma apresentação ainda, que é por parte da superintendência nossa de fiscalização, que visitou em loco local. Em loco local foi boa. Mas se não tem alguma consideração, a gente pode passar ela agora. Ok? Obrigado, Joaquim. Eu havia mencionado numa reunião passada que a fiscalização da ANA iria fazer uma visita a Jaci-Paraná para fazer um levantamento sobre a proteção da cidade, e a gente fez esse trabalho juntamente com o IBAMA na semana passada, e a gente aproveitou e escapou um pouco lá do que estava planejado, né? Era uma coisa que já estava planejada há algum tempo, e visitamos esses 2 pontos de interesse na BR, a estaca 1295 e o posto Jaci Vila. E aí a gente fez uns vídeos com drone. Pode rodar? Tem que dar o play aí. Só um minuto que a gente vai passar o filmezinho de um drone, que agora o negócio virou moderno agora aqui. Só um minuto, tá?
A ideia é basicamente só compartilhar, principalmente com quem não é aí da região, não costuma passar e tal, ver como é que está a situação lá, né? Basicamente isso. Aí é próximo ao posto Jaci Vila, logo na chegada de Jaci Paraná. Para quem não conhece, o ponto mais baixo, então fica mais ou menos aí onde a gente está sobrevoando agora, à esquerda, né? E mais lá adiante tem aquela praia lá, na entrada de Jaci Paraná e em último plano lá a cidade. Agora na estaca 1295. Aí a gente decolou do ponto da estaca 1295 e está indo em direção a Porto Velho. Então, o pessoal da Casa Civil está perguntando aqui se esse é o trecho que houve o alteamento, né? Eu estou respondendo que não, né? Que esse trecho não foi alteado ainda, que o trecho que foi alteado está um pouco mais adiante, né? Quando a gente passou lá, estavam sendo instalados o guarda-reio nesse trecho. Pode passar? No próximo slide. A gente foi fazer um trabalho lá em Jaci Paraná, como eu havia falado, de topografia, basicamente, né? Então a gente estava com os equipamentos lá e aproveitamos para
para verificar a folga nesses 2 pontos da BR, né? E a gente encontrou esses dados aí que estão apresentados. Então, em Jacivila, a gente mediu a folga, né, com relação ao nível da água dos 2 lados da BR, né? Do lado sul, ou seja, oposto ao Rio Madeira, né? E do lado norte, né? Que seria o lado do Rio Madeira. E a gente comparou com o informe do ONS. Eu estou inferindo que as empresas medem sempre do lado sul, né? Ou seja, oposto ao Rio Madeira, né? Então, considerando essa inferência minha aí, a informação que a gente obteve aqui do dia 4, que foi o dia que a gente mediu, o ONS informou 69 centímetros e a gente obteve um valor próximo lá também, né? Por volta de 67. Já na estaca 1295, o informe dizia que a folga era de 75 centímetros, só que a gente encontrou um valor já razoavelmente menor, né, de folga, né? Então, é até uma questão que eu gostaria de recomendar que a SBR avalie e que possa, de repente, verificar se tem alguma inconsistência aí nessa medição ou na metodologia que está sendo feita. Só para finalizar, então, a gente mediu o desnível com o nível topográfico, a gente obteve essa diferença do nível da água com relação ao meio da BR, ou seja, o lado mais alto, né? Se a gente pegasse no acostamento, por exemplo, essa folga ainda seria menor do que a gente obteve aí. É só isso. Mas, licença, porque essas medidas da ONS, elas são as previsões, vocês pegaram as previsões ou a medida mesmo do dia? É aquele bonitinho que eu coloquei ali do lado. O informe do dia seguinte, né? Imagino que seja o medido, né? Camila da SBR falando. Seria bom, Melquiadezek, né? Melk, ok, Melk. Difícil seu nome, é um trava-língua. Mas seria bom que a gente visse direitinho. E assim, a gente fazer uma leitura, essa que é divulgada pelo ONS, é uma leitura que é feita de manhã cedo, né? Em torno das 7 da manhã, né? Uma pessoa se desloca até lá e faz essa leitura, às vezes, talvez 10 para as 7, às vezes 7h20, 7h10, mas é uma informação, uma leitura que é feita nesse horário. Eu não sei exatamente qual foi o horário que vocês fizeram esse levantamento e tal, tem esse ponto a ser considerado. E, claro, a gente vai levando em consideração o que você está falando, a gente pode ir lá fazer ou dar uma olhada, até mesmo verificar se não pode ter havido um desnivelamento de régua, alguma coisa do tipo. Mas, a princípio, a gente faz tudo dentro da nossa ordem aqui, de um controle de qualidade, tendo assim, bastante confiança nos dados. Mas, claro, a gente faz as devidas checagens e reavaliações. Tá ok? Aí eu peço também que você verifique isso. Eu não sei qual foi o horário que vocês fizeram esse trabalho. A gente fez o levantamento por volta das 11 horas, né? Mas verifica aí, eu acho, né, tem uma seção de réguas lá instalada. A gente não usou a seção de réguas, a gente usou um nível topográfico, né? Então, e medimos dos 2 lados, né? O desnível com relação ao centro da BR. Essa foi a técnica, né, que a gente usou. Aí vocês dão uma olhada na técnica de vocês, só para a gente ter essa segurança, já que essa informação vai subsidiar a ação da Defesa Civil, enfim, de todos os órgãos envolvidos. Perfeito. Eu vou fazer uma sugestão. Se você na régua, que tem a régua que alguém lê, né? Se na régua pudesse fazer uma marca do topo da estrada, né? Para ficar, que aí ficaria, quem olhasse a régua já faria a leitura de quanto falta
para atingir a estrada, o topo, né? Então, se você fazer alguma marca na estrada, na régua de leitura, passar uma linhazinha no sentido de, para vocês, o que seria atingir a estrada. Aí, quando a pessoa fosse lá, teria uma ideia, uma sensibilidade de quantos centímetros falta, né? Só olhando a régua, sem precisar de equipamento topográfico, porque senão toda vez tem que levar um equipamento topográfico, né? Mas isso é uma sugestão. O que pode fazer exatamente isso. Faz um nivelamento, Camila, porque a diferença com certeza foi essa, né? O observador é uma observação visual, não tem todos os dias como uma observação expedida, principalmente na fase que a gente está, né? Com uma folga razoável. E a feita pela Ana foi com um nivelamento topográfico, né? Então, o que pode fazer, quando baixar o nível, fazer uma campanha, exatamente o doutor Joaquim está falando, um zero topográfico em relação ao nível da estrada, pode até ver que nível esse que foi considerado pela equipe da Ana, e a partir daí faz uma medição inversa, né? E aí, a olho nu, em relação ao nível d'água, fica mais fácil até para o profissional da SBR fazer a leitura diária do nível. Sugestão, mas eu acho que eles têm capacidade de fazer coisa melhor. Mas se pudesse marcar na régua o nível zero que vocês consideram que atinge a estrada, era importante, porque uma pessoa mais leiga, ela simplesmente olhava a régua e via quantos centímetros estaria faltando, né? Ficaria talvez mais simples para as pessoas que não vão levar nenhum tipo de equipamento, nem nada, né? Bom, mas eu estou entendendo que depois a fiscalização e vocês conversam, né, e ver como ajustam essa informação e horário e esse tipo de coisa, né? Bom, Joaquim, sim, por favor. Gostaria de fazer um comentário a respeito. Ô, Mel, a título de conhecimento nosso, porque nós fazemos essa medição diária, né, com equipamentos topográficos também. E existe vamos chamar de marco zero, na BR, que é o ponto mais baixo ali perto na curva ali, né? Chegando já em Jaci. Vocês também usaram esse ponto referencial de marco zero? A gente mediu para fazer uma vez. O Igor, tem o Gil está na áudio aqui, na videoconferência, já está encerrando aqui. Para fazer essa aferição do desnível, a gente usou um nível, né? Enfim, você não precisa ter nenhum RN, nenhum marco, né? Você só vai ver o desnível entre a BR e o nível da água, né? Mas a gente também mediu a cota, o NA, com relação... Aí a gente usou um marco do IBGE, que a gente considerou que está em melhores condições, fica próximo de Nova Mutum. A gente fez o transporte desse marco para Jaci, Paraná, e fez todo o levantamento topográfico utilizando essa sistemática, né? Usando um marco oficial do IBGE. Pessoal, eu acho que, de novo, eu acho que, claro, que essa reunião não resolve esse tipo de coisa, mas simplesmente provoca que esse assunto precisa ser melhor esclarecido. Eu estou entendendo que os dois agentes vão entrar em contato com vocês especificamente, né, e trocar ideias de como melhorar a informação e até como registrar o ponto, como é que faz, como não faz. Porque, como eu disse, ele não se reportou ao marco zero que você considera. Ele foi no IBGE e viu o ponto mais baixo e comparou com a água. É isso que eu entendi. Não. Na verdade, do IBGE é uma técnica de... Diga assim, você não foi no ponto que ele considera o mais baixo. Você simplesmente olhou a estrada e achou o ponto mais baixo. Eu cheguei na coordenada que foi informado, né? Eu perguntei para Santo Antônio, eles me passaram a coordenada do ponto. No caso de Santo Antônio, não identificamos nenhuma estrutura, nenhuma seção de réguas no local. Já de Santo Antônio não, né? Em Jaci Vila não encontramos nenhuma seção de réguas lá, até porque é um lugar que eu acho meio complicado de colocar, né? Tem guarda-reio ali, enfim.
E já lá no ponto da estaca 1295, aí é bem evidente, tem a seção lá instalada, né? E aí a gente só chegou nesse ponto e fez a aferição do desnível. Ok. Bom, como vocês pegaram foi a mais baixo, né? Estou entendendo que o nível que vocês estão dizendo é que está mais baixo. Tem menos folga. Eu peguei o nível mais alto, né? Com mais folga, que foi o topo da BR. Não, mas diga assim, mas mesmo você pegando um pouco mais alto, mas se eu pegasse ficou com menos folga do que ficou menos folga do que estava no boletim. Peço perdão aí a discussão. A sala de situação aqui do Acre precisa se retirar devido a uma reunião que estava agendada para esse momento. Agradecemos aí as estatísticas, as apresentações e nos disponibilizamos para eventuais dúvidas. Deixa eu só reforçar o pedido que eu vou fazer no final, da reunião do dia 24, se você pudesse sensibilizar aí o secretário e as pessoas daí para participar do dia 24, que vai ser uma reunião de avaliação geral. Então era interessante se vocês conseguissem aí... Firmamos o compromisso de reforçar esse pedido diante dos secretários e dos responsáveis. O próprio coordenador da Defesa Civil, esse tipo de coisa, para termos um encerramento desse período com todos tendo conhecimento do que se passou, né? Tá? Por favor. Perfeito, agradecemos aí a cooperação de todos e as apresentações. Muito obrigado. Pode se retirar na hora que convenir, né? Bom... Então, eu estou entendendo, então, que vai haver algum tipo de contato entre vocês para tentar ver como a informação fica melhor disponibilizada, né? Até para tirar essas dúvidas que foram vistas em campo, né? Bom, vamos para a parte 3 da nossa reunião, que é o que nós tínhamos programado. O que nós tínhamos programado foi pular essa semana que vem, a quarta que vem, até para dar um tempo para preparar as coisas, tudo mais, e fazer nossa reunião de encerramento dessa sala de crise para esse ano no dia 24, tá certo? Eu acho que pelas informações que foram apresentadas aqui, é possível continuar com essa programação, já que foi mostrado que havia uma leve tendência de alta, mas nada que superasse as cotas de atenção, principalmente na região lá de Porto Velho e as folgas na BR, né? Então, eu pedia só para reforçar aquilo que eu tinha falado de as pessoas que participaram dessa sala, mesmo que agora se desmobilizaram, por exemplo, o pessoal das distribuidoras, que teve uma participação importante, porque tinha um efeito importante a questão da inundação em Porto Velho nas distribuidoras, se eles pudessem participar. Então, nós vamos estender o convite a todos, mas eu gostaria que, se vocês pudessem reforçar o convite para as pessoas que coordenam as diversas áreas que vocês são partícipes, para participar dessa reunião do dia 24, para dar uma certa representatividade e a gente poder fechar com uma discussão sobre o que passou, como passou e os próximos passos, né? Temos esse compromisso de todos aí de reforçar o pedido para as pessoas participarem dessa reunião do dia 24. Rondônia, você vai sensibilizar aí as pessoas e tudo mais, né? Joaquim, nossa parte aqui da secretaria, a gente já adiantou com a coordenadora, né? E sabe que vai vir um convite e ela já está informada nesse sentido. Ok. Então, era interessante, a própria CPRM, que também, num dado momento, participou, diversos atores da CPRM, também, se você pudesse, Hércules, convidar os colegas, né, para também participar desse fechamento, era importante, tá certo? Certo, Joaquim. Só uma dúvida, nessa reunião daqui a 2 semanas, a Ana vai fazer alguma apresentação de resumo? Você quer alguma apresentação, resumo da gente? Ou não? Eu gostaria de que cada um de nós fizesse uma avaliação da atitude de sua parte, né? Então, em vez de você simplesmente fazer uma avaliação local, você contar um pouco da história do que se passou, vocês fizeram tantos comunicados, o índice de acerto de vocês, como foi. Então, eu estou esperando que cada um, o ONS também faça a sua apresentação, o CEMADEM também faça a sua apresentação, cada um, na sua visão, coloque como trabalhou e o que viu, né? Tá?
porque é uma avaliação, a Ana, claro que vai fazer também a sua avaliação, mas cada um poderia fazer também a sua, né? No sentido de ver como cada um viu o processo. Tá certo? Ok, ONS, também, Paulo? Você podia fazer uma global do que se passou, de como foi o acompanhamento, aquele compromisso que vocês ficaram de acima de 40 mil, começar a emitir boletins, ter tudo mais e contar a história e como se desenvolveu a cheia porque eu acho que na cabeça de todos não fica dúvida que se não tivesse havido essas reuniões e os rebaixamentos, algum tipo de problema nós teríamos, né? Porque nós chegamos a rebaixar 1,55 m em geral e a folga chegou, acho que a 40 e poucos centímetros, né? Então, alguma coisa teria acontecido. Eu gostaria que todos pudessem avaliar isso, né? Para ver como se comportou, né, essa sala e como ela ajudou também a tirar também da mídia um pouco, que a mídia estava comparando essa cheia com a de 2014, de alguma maneira dava uma certa intranquilidade na região e que isso foi semanalmente atualizado e dando essa tranquilidade de que qualquer coisa que acontecesse estaria sendo previsto com uma certa antecedência que permitiria a adoção de medidas de contingência pelos órgãos envolvidos, né? Alguém gostaria de comentar sobre essa parte da reunião? Pan, se vocês pudessem também fazer uma avaliação, porque vocês também fazem aquele pré-cheia, aquele tudo mais, né? Então, esse é quase um pós-cheia, né? Pois é, Joaquim. Eu já tinha até discutido hoje isso pela manhã com a Ana Estrava, né? Que infelizmente ela está em outra reunião, ela não pôde ficar presente aqui até o final da reunião. E ela queria o seguinte, até a gente, além de agradecer, e já estamos fazendo o convite aos parceiros que eles acompanharam aqui durante todo esse tempo, o pessoal das distribuidoras, tanto de petróleo como transportadoras, que foram afetados diretamente aqui, para também ela fazer também até uma discussão dentro do que foi o nosso prognóstico, no início da estação chuvosa do nosso pré-cheia, né? Isso, acho que isso ele pode vir até a subsidiar outros ciclos de reuniões que com certeza nós vamos ter, né? Como pegar exemplo de um período aí de estiagem ou nova cheia do próximo ano, nova estação chuvosa do próximo ano. Então a Ana ela passou isso, então ela também ela vai fazer uma síntese do que nós tínhamos previsto naquele evento que culminou praticamente na mesma data da primeira reunião desse ciclo de reuniões que nós tivemos, né? E aí fazer também um apanhado do que nós tínhamos visto em relação ao nosso prognóstico do pré-cheia, isso em janeiro, né, passado. Ok, é isso que eu gostaria, é que cada um fizesse a avaliação de como se comportou, do que melhorou, do que precisa melhorar. Eu acho que essa é uma avaliação final, mas que é uma avaliação pensando sempre que cheias no Madeira vão existir sempre, né? Então, e nós vamos conviver talvez com alguns anos para frente de situações que a gente precisa acompanhar mais de perto, como foi esse ano. Podemos fechar desse jeito? Ok. Então, eu queria agradecer a todos e convidá-los para essa reunião do dia 24, começa no mesmo horário, às 15 horas, talvez se estenda um pouco mais, mas começamos no mesmo horário, 15 horas. Obrigado a todos.